Em nome de Jesus, nosso Salvador, amém. Querida Igreja de Cristo, alguns dias atrás, na cidade de Imbituva, no Paraná, uma igreja luterana, igual a nossa, da IELB, foi vandalizada. Aparentemente, aqueles que entraram no templo não roubaram nada, mas eles destruíram muita coisa. Eles realmente vandalizaram a casa de Deus. E para piorar a situação, eles pegaram os paramentos do altar, os paramentos que são usados no culto, e colocaram no vaso sanitário, sinalizando que aquilo tudo que era usado nos cultos poderia ser dispensado, como se fosse um dejeto qualquer. Igrejas de todo o mundo têm passado por isso, um tipo de perseguição religiosa. Eu trago isso porque o texto lido do Evangelho hoje, conforme Lucas, ele nos traz palavras bem conhecidas de Jesus, das conhecidas bem-aventuranças, que são assim ditas, em que Jesus afirma em uma delas o seguinte: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Deu para entender o que está dito aqui? O que Jesus está dizendo? Que quando esse tipo de coisa acontecer por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus, felizes, bem-aventurados, abençoados são esses cristãos. Não parece uma coisa de louco? Conforme a nossa lógica, não tem sentido. Para os discípulos, a quem Jesus estava falando no texto, para nós e para aquelas multidões que estavam escutando o que Jesus ensinava, como é possível ser bem-aventurado, feliz, se algo assim vier a acontecer com aqueles que acreditam em Jesus? Para nós isso é uma realidade triste e não feliz. Mas vejam, Jesus não está dizendo que temos que comemorar isso. Ele está afirmando que quando isso acontece por causa dele, o Filho do Homem, os cristãos são felizes, abençoados e bem-aventurados. No mundo em que vivemos, onde a busca plena pelas riquezas, pela satisfação, a felicidade e os elogios, o louvor pessoal, são taxadas como o objetivo grande do sucesso, quem tem isso tem sucesso. Jesus mais uma vez nos mostra que as coisas do reino de Deus, elas não são conforme o nosso padrão de pensamento, conforme os nossos critérios que nós estabelecemos, mas é um reino da graça que inverte o nosso jeito de pensar. E o problema é que podemos deixar essas qualidades que nós achamos importantes moldarem a nossa expectativa em relação ao próprio Deus, em relação ao reino dele. Jesus, após descer do monte e escolher os seus discípulos, como vemos no Evangelho, Jesus se encontrou e se misturou com o povo que lá estava. Povo que veio de todas as regiões, diz o texto, povo que veio da região da Judéia, de Jerusalém, das cidades chamadas Tiro e Sidom, que ficavam mais ao litoral do mapa daquela época. Pessoas que não eram do povo de Deus,
muitos gentios, assim chamados, misturados com os discípulos, gente que não seria muito bem recebida, porque não eram judeus, que vieram para ouvirem e serem curados, diz o texto. Pois de Jesus saía poder para curar quando o tocavam. Jesus é aquele que é capaz de absorver as impurezas das pessoas e capaz de torná-las livres do pecado. Jesus é aquele que carrega as enfermidades e imperfeições para tornar as pessoas livres. E ele faz isso durante o seu ministério, expelindo demônios e trazendo o reino de Deus presente para a vida do povo. Aquilo que ele vai cumprir e pagar com o preço do seu sangue no Monte da Caveira. Jesus, em seu ministério, tendo ensinado e curado, ele mostrou que o seu reino, que vem na pessoa dele, vem para pecadores, vem para doentes, como você e eu, que dependemos de Deus. Por isso, Jesus, ele continua o relato, e então ele traz as bem-aventuranças, invertendo mais uma vez a nossa lógica. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus não está dizendo que todo pobre financeiramente, automaticamente recebe os céus, e os ricos financeiramente não. Porque há muito esse pensamento por aí. A questão está na dependência e confiança e fé de quem são os pobres e os ricos. Um rico financeiramente e um pobre financeiramente podem vir a estarem na mesma situação de autoconfiança em si mesmo, daquilo que fazem, de se acharem superiores aos outros por fazerem algo que os outros não fazem, ou por se acharem no direito de merecer alguma coisa com Deus, porque talvez eu tenha uns pontinhos a mais com Deus, achando que são ricos de Deus. Os pobres do texto são aqueles que, independentemente da sua condição financeira e do que fazem, não têm nada a oferecer a Jesus, porque são pobres. Sabem que tudo depende e vem de Jesus. E na fé que recebem e receberam, afirmam: eu não confio em mim mesmo, na minha força, naquilo que eu tenho. Eu confio que tudo só pode vir do meu Salvador Jesus. E então, sendo um pobre diante de Deus, recebo por graça, sem mérito nenhum, aquilo que Jesus conquistou por mim, por nós. O reino de Deus, na sua comunhão com Jesus, já agora e também na eternidade. Por isso, o texto continua e diz que ai dos que são ricos, confiam em suas riquezas e pensam que merecem algo diante de Deus. Bem-aventurados, felizes, abençoados os que têm fome e sabem que recebem o pão do Criador, serão fartos. Ai dos que estão fartos agora e acham que não precisam de Deus em suas vidas. Bem-aventurados os que choram, depositando sua confiança naquele único que pode consolar e fazer rir novamente por toda a eternidade. Hoje, de forma especial, também temos uma família enlutada entre nós,
família da senhora Eva, Estelita Rodrigues, que faremos a oração em memória depois. Esse texto fala também para os que choram. Bem-aventurados, felizes, abençoados os que choram, porque serão consolados. Ai daqueles que riem agora, confiando em si mesmos, porque haverão de chorar, diz o texto. Bem-aventurados, então, os perseguidos, por confiarem em Jesus. Os céus os aguardam. Assim aconteceu já com os profetas de Deus do Antigo Testamento. E com muitos antes de nós que perderam, quem sabe, a própria vida por serem cristãos. Ai dos que são louvados e elogiados, como foram os falsos profetas, onde anunciavam paz a um povo onde não havia paz. As bem-aventuranças nos fazem refletir, nos fazem pensar mais uma vez que o jeito de Deus não é o nosso jeito, que o reino da graça não é um reino de méritos. A quem as bem-aventuranças melhor descrevem, portanto, senão o próprio Jesus Cristo? Ele é que cumpriu a missão do Pai de vir obediente, que perseverou sem se ofender com a vergonha de ir para a cruz, e sendo Deus, abriu mão. Vou ser crucificado para salvar um povo que não merece, mas que eu amo. Ele é aquele que era pobre e faminto, que chorou e foi perseguido como os profetas são perseguidos em sua própria terra. Ele carregou a ira de Deus, o Pai, sobre uma geração gananciosa e adúltera, para que ele possa ressuscitar e criar crentes humildes e fiéis, batizados em nome do Deus triuno. Ele vem e traz graça. Esse Jesus traz graça para você e para mim. Ele vem para trazer perdão dos pecados. Ele vem para trazer vida a todo que nele crê. O reino de Deus, ele vem a nós na pessoa de Jesus. Portanto, os céus vêm a nós quando Jesus vem a nós. E se Jesus vem a nós também no culto, o céu vem a nós toda vez que nos reunimos ao redor da sua palavra e do santo sacramento. O reino de Deus vem e se manifesta na sua epifania. Esse rei, ele foi coroado pelos seres humanos, com uma coroa de espinhos, na cruz. E na sua humilhação, ele venceu, por ti e por mim. Assim, queridos irmãos, as bem-aventuranças, elas são sim promessas e algo do futuro, mas que já começam agora para a vida presente. Porque já agora recebemos o Cristo vitorioso em sua palavra, nos sacramentos. Quando Jesus vem, ele nos traz seus benefícios. Por isso, estar com Jesus é estar no reino de Deus, o reino da qual fomos trazidos desde o nosso batismo, pela ação de Deus Espírito Santo, que nos dá a fé. Assim, essas bem-aventuranças, elas nos falam que somos todos pessoas de fé. A única diferença está em qual fé, no que a nossa fé se apega. Se ela se apega em nosso Criador e Salvador, ou se ela se apega nas coisas criadas e dadas pelo Criador. Assim,
Eu termino essa mensagem com as palavras do profeta Jeremias, lembradas também no início do culto. Quem confia no Senhor tem raízes que descem a águas vivas. Eles não temem a seca ou qualquer outro mal, pois são nutridos e sustentados pela santa palavra do Senhor. O cristão, ele é bem-aventurado porque ele é pobre e depende de tudo do seu Salvador. Amém.